Olá, sejam todos bem-vindos à minha, à sua, à nossa TV Araxá Educa. Hoje, aula de Matemática Maker, professor Alírio com vocês. Vamos lá? Programa Poly, parte 2. Na última aula nós falamos um pouquinho sobre o programa chamado Poly, né? Ele é um programa gratuito na internet, se você quiser baixar, né? Se você quiser acessar ele. E ele serve para quê? Ele serve para nos ajudar a entender essa parte dos poliedros, ok? É um programinha. Nós já falamos que a Matemática Maker, ela vai trazer de vez em quando alguns programas, alguns softwares para vocês, para tornar a sua vida, né? Tornar o seu entendimento cada vez mais fácil. É para isso que servem os programas, tá bom? Dentro da nossa área educacional. Nos dias de hoje, né, a matemática ainda é vista como uma disciplina teoricamente de difícil entendimento. A gente, como professor de matemática há muito tempo, a gente entende isso. Mas nós temos que quebrar esse tabu, né? Tanto para os estudantes de primeiro grau, quanto para os de segundo grau, tá? Ali eu pus um exemplozinho, né, de um símbolo de matemática, parecendo um chip de computador, né? Imitando um chip de computador. Então é a informática na matemática. Tá bom? Algumas pessoas encontram facilidade para aplicar a matemática em resoluções de situações, problemas das escolas. Por outro lado, outras já encontram um pouco mais de dificuldade, né? Quantas vezes a gente não recorre à calculadora? Acho que eu comentei aqui na última aula. Calculadora é sim um instrumento não que você vai ficar usando o tempo todo, mas que de vez em quando ele é necessário para a gente fazer alguns cálculos, uns cálculos com uns valores maiores, tá? Então ela também é uma ferramenta para nós, ok? Bom, atualmente existem vários softwares, né? Quer dizer, programa de computador, né? Ligados à matemática, que realizam diversas funções, além de mecanismos que são de mais claro entendimento para os alunos. Essa é a função do programinha Poly. Ajudar você a entender uma parte da matemática, que é a parte de geometria, mais especificamente os poliedros. O programa Poly é muito útil quando o assunto é poliedros, tá? E nós falamos que a Matemática Maker, ela tem essa intenção, tá? Chegar ao conhecimento, mas de uma forma global, de uma forma, vamos falar assim, ó, usando a tecnologia a nosso favor. Nem que eu tenha que buscar essa tecnologia em outra cidade, em outro país, tá? Em outras áreas de estudo, mas que possam nos ajudar. Daí, de novo, vou reforçar com vocês a importância de se entender o inglês, tá? O inglês é fundamental para essa comunicação mundial de hoje em dia. Na última aula falamos dos poliedros. Poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos, tá? Então, polígono é a figura plana. Poliedro são aquelas figuras, né, que têm faces, que ocupam lugar no espaço, né? Nós chamamos de famoso 3D, 3 dimensões, né? Ocupam lugar no espaço. Elas têm as faces planas. Então, no nosso caso, sempre vão ser faces planas, tá bom? Um exemplo legal disso daqui é quando a gente fala dos poliedros de Platão, né? Os poliedros de Platão, eles têm uma característica particular. Reparem para você ver que todos os lados têm a mesma figura. Por exemplo, o cubo, né? Todas as faces são quadrados, tá? As arestas têm a mesma dimensão. O que mais? Desse ponto aqui, ó, nós chamamos de vértice, saem 3 arestas. Desse vértice de cá, também saem 3 arestas. E assim por diante. Olha o tetraedro. Tetra, né? 4. 4 faces. É aquela famosa pirâmide de base triangular. Olha aqui para você ver, ó, todas as arestas têm o mesmo tamanho e todas as faces são de triângulos equiláteros. Não por acaso, o octaedro também é formado por triângulos equiláteros, mas de uma certa forma diferente. É como se fosse uma pirâmide em cima da outra, né? Ó, parece uma pirâmide de base quadrada em cima da outra. E octaedro, porque formam 8 faces. Agora reparem para vocês verem. Desse vértice aqui, ó, sai uma aresta para baixo, uma para cá, uma para cima e uma para o lado. Tá. De um vértice saem 4 arestas. Desse vértice saem 4 arestas. Desse vértice de cima também saem 4 arestas. Então, essa é a característica dos poliedros de Platão. As faces têm a mesma figura, as arestas têm sempre o mesmo tamanho e de cada vértice sai a mesma quantidade de arestas, tá? Depois nós temos o dodecaedro, depois nós temos o icosaedro.
O programa Poly tem muito a oferecer. Vamos ver mais alguns poliedros e hoje nós vamos ver alguns corpos redondos, tá? Veja bem, eles têm uma formatação esférica, tá? Você vai ver que tem uma formatação esférica, mas as faces são planas. Você fala, professor, mas então não é corpos redondos. Vamos falar que é como se fosse um corpo redondo aqui para nós, tá? Apresentados no programa Poly e que podem ser criados por nós, tá? Basta seguir as planificações. Vocês lembram o que é uma planificação? É a figura aberta, né? É aquela famosa figura, né? Por exemplo, o cubo, né? O cubo, formato do cubo, planificado, parece um formato de uma cruz, assim, né? Eu tenho quatro quadrados assim enfileirados, mais 2 do lado. Então, eu conhecendo a planificação, eu faço qualquer figura. Então, mas primeiro eu tenho que conhecer a planificação. E o programa Poly, ele é ótimo para isso, para a gente entender essas planificações. Vejamos o exemplo, tá? Eu trouxe aqui para vocês, porque na última aula nós falamos dos poliedros de Platão, falamos do tetraedro, falamos do cubo, mostramos aqui para vocês. E hoje eu trouxe essa figura aqui para vocês, ó. Chama sólido de Arquimedes, tá? O nome dessa figura, né, é icosidodecaedro snub. Professor, mas que nome é esse, né? Lembrando, a formação dele, né? A formação dele gerou essa palavra aqui. Então, eu tenho faces triangulares, eu tenho faces pentagonais, tá? E de forma bem ajustada. Os triângulos são equiláteros, os pentágonos são regulares. O que significa um pentágono regular? Todas as arestas têm a mesma medida, ok? Bom, essa é uma figura criada no programa Poly, tá? O que mais que eu posso falar dessa figura? A planificação dela. Tá aqui, ó, ela aberta, né? De forma planificada. Se você pegar essa figura aqui e reproduzir no papel, né? Ou reproduzir em papéis, né? Com esses pentágonos aqui e com esses triângulos equiláteros, você conseguir montar nessa disposição, você vai chegar naquela... Nos lembra uma esfera, né? Não chega a ser uma esfera, mas é quase uma esfera, tá? Então, para montarmos esse poliedro, são necessárias, olha para você ver, 12 pentágonos regulares, são esses azuis aqui, né? Ó, 12 pentágonos regulares e 80 triângulos equiláteros, que eles vão gastar 80 triângulos exatamente iguais para poder chegar nessa figura. Se você conseguir colocar nessa disposição, você consegue formar aquela figura lá, tá? Daí a importância do Poly, ele traz essa planificação para a gente. Ó, Mathematica Maker, lembrando vocês, ela tem um objetivo de construir o conhecimento com modelos matemáticos, tá? Com a ajuda da planificação do programa Poly, isso se torna muito mais fácil, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse é aquele icosidodecaedro snub. Então tá aqui a figura. Ele fala aqui do nome dele, ele fala do número de faces, tá? Que são 92, quer dizer, 12 pentágonos e 80 triângulos. Número de vértices, 60, e já deu para nós aqui, que é esses encontrozinhos das arestas aqui, ó, são 60 encontros. E número de arestas, dá só uma olhada, 150 arestas, tá? Bom, aqui tem mais algumas informações, então, mais informações para nós, vamos ver aqui, quer ver? Ó, vamos à prática, tá? Abrindo o programa Poly, agora nós vamos abrir o nosso programinha Poly aqui, para a gente ver como é que fica aqui, tá? Então tá aqui, ó. Eu já deixei a figura lá que eu coloquei de exemplo, eu já deixei ela aberta aqui para nós, tá? Para quem perdeu a última aula, o que nós podemos fazer com o programa Poly, tá? Eu posso criar aqui, ó, figuras que não mostram, né? Não mostram as arestas, então esse branquinho aqui mostra a aresta. Se eu fizer isso, elas vão sumir ali, ó, vão deixar de estar destacadas, tá? Nesse aqui elas já se destacam, as arestazinhas. Nesse aqui é a planificação dessa figura, então eu posso clicar aqui, ó, já vai planificar para nós. Tá mostrando como é que é a disposição das figuras, dos polígonos, né? Para que eu possa montar aqui e chegar naquela figura, tá? Agora, voltando aqui para essa parte aqui, ó, tá? Eu queria chamar a atenção de você para essa barrinha deslizante. Isso aqui é um botão deslizante que a gente chama, tá? Você clica nele e você vem trazendo ele para cá. Você vem trazendo. Quando chega aqui no canto, a nossa planificação está aberta. Professor, poderia fazer uma
só para mostrar como é que seria isso aqui, ó. Não fechei a figura, tá? E eu posso vir aqui, clicar do lado e rodar ela só para vocês terem uma ideia. Olha que legal. Olha que programa muito interessante. Tá vendo aqui? Aqui, ó. É como se eu já estivesse montando, formando as peças para se abraçar ali na frente e formar essa figura que nos lembra uma esfera, tá? Porque tem esse formato arredondado, né? Então essa quantidade de figuras, estão vendo aqui, ó, ela vai fazer isso acontecer. Olha, eu vou fechar, 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 fechei de tudo, né? Professor, posso parar aqui? Pode. Se eu rodar isso aqui com força, ela vai girar mais rápido. Se eu der só um toquezinho de leve, ela vai ficar girando aqui. Essas duas cores aqui, ó, as dos triângulos e as dos pentágonos. Professor, dá para mudar? Claro que dá. Vamos pegar esse azul aqui, vamos colocar o verde, né, da nossa bandeira aqui, ó, vamos colocar um verde, ó, tá aqui, ó, nossa bola verde e amarela, né? Professor, mas esse amarelo, se eu colocar esse amarelo de outra cor, pode também? Pode. Vou colocar um laranja, eu posso colocar uma cor mais branco, eu posso colocar azul também, né? E posso voltar para o amarelo aqui, tá bom? Ó, ficou a bola verde e amarela aqui. Esse programa é ótimo. Bom, nós temos várias outras, nós temos aqui, ó, Geodesic esferas, né? Ele chega a ter tantas peças, que ele praticamente vira uma esfera, tá? Ele quase vira uma esfera. Não chega a ser uma esfera, tá? Mas é quase uma esfera. Olha para você ver a quantidade de peças que tem, de partes, né, que tem essa nossa figura aqui. Professor, como é que é a planificação? Vamos ver como é que é a planificação? Planificação é essa daqui, ó. Olha só o tamanho da criatura, né? Olha aqui. Estão vendo aí? Olha aqui. Difícil de fazer? Dá trabalho, tá? Mas se você seguir a planificação, você consegue montar. Conseguimos mudar as cores, professor? Claro que sim. Claro que sim. Podemos pegar essa cor aqui, vamos trazer ela para o amarelo, vamos pegar esse rosa, que não está na nossa bandeira, vamos pôr um branco, né? E aqui eu posso começar a fazer a minha bola verde e amarela aqui, não posso? Ó, posso começar a fazer a minha bola. Esse azul também não é o azul da nossa bandeira, nosso azul é um azul mais vivo, né? Então tá aqui, ó. Esse é o programa Poly, tá? Nos ajuda muito. Para nós, no dia a dia, né? Nós aprendemos na escola, seriam eles, né? Os sólidos de Platão, né? Ó, os polígonos, os poliedros de Platão, tá? O tetraedro, tá? O cubo, depois o octaedro, né, que eu falei com vocês, que parece uma pirâmide em cima da outra, né, base quadrada, o dodecaedro, isso aqui está no livro de vocês, tá bom? E por último, o nosso icosaedron, que seriam 20 faces triangulares, tá bom? Bom, moçada, esse é um programa muito bacana, muito legal, e é isso. Cada aula de Matemática Maker, uma ferramenta, um instrumento, um modelo matemático ou um programa de computador para fazer com que você, aluno, entenda mais fácil essa parte aqui, tá bom? Queria agradecer vocês, mais uma vez, pela nossa caminhada juntos aqui, e eu aguardo vocês na nossa próxima aula com mais novidades, tá bom? Desejo a vocês bons estudos.